História de Salvador, Parte 1. História natural. A história natural do território hoje pertencente a Salvador, que inclui parte importante da Baía de Todos os Santos, inicia-se com a imersão de terras e formação do supercontinente Rodinia, entre 1,6 e 1 bilhão de anos. Após muitas modificações, surge Gondwana, metade sul das terras emersas do globo, entre 199 e 145 milhões de anos atrás, quando os atuais continentes África e América do Sul estavam juntos, colados. Nesse período, as terras sobre as quais os soteropolitanos pisam hoje estavam assentadas sobre o escudo atlântico da plataforma sul-americana onde permanecem. A maior parte do território emerso de Salvador, acima do nível do mar, não inundado, é a ponta sul do cinturão Salvador-Esplanada, um maciço rochoso estreito e comprido que segue da falha geológica do limite entre placas, chamada Falha da Barra, ao sul do Farol da Barra, até a divisa entre Bahia e Sergipe. Esse cinturão estava colado ao continente africano quando do início da formação do Oceano Atlântico, formação do oceano justamente pela já mencionada separação entre os dois continentes. É do período dessa separação, entre 150 e 140 milhões de anos, que data uma grande fratura entre rochas, a chamada Falha de Salvador, com cerca de 150 quilômetros de extensão, claramente visível nos paredões formados pela falha entre o Corredor da Vitória e a Liberdade. A escarpa íngreme vencida pela ladeira da montanha e pelo elevador Lacerda marca a separação causada pelo deslizamento da placa oeste, que mergulha e dá lugar, após muitos movimentos geológicos, à Baía de Todos os Santos. Nossa linda Bahia, surgida da Falha de Salvador, não foi Bahia propriamente dita na maior parte do tempo desde a fratura inicial. É que o nível do mar esteve quase sempre abaixo do nível atual, até 120 metros mais raso. E não estamos falando agora em milhões de anos, mas apenas em 20 mil anos. E isso, em termos geológicos, é uma fração de segundo, quando o que havia entre a Península Soteropolitana e Itaparica era um vale seco, cortado pelo rio Paraguaçu. As áreas do chamado miolo de Salvador e as próximas à orla atlântica estão todas inseridas no cinturão Salvador-Esplanada, afloramento do embasamento cristalino tendo sofrido forte erosão nesses mais de 140 milhões de anos de relativa estabilidade, com formação de bacias sedimentares como a do rio Camaragipe, fator determinante de um relevo ameno em elevações, ameno pelo menos em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. As áreas inseridas na Cidade Baixa, Península de Itapajipe, região de Paripe e Ilha de Maré pertencem à subbacia sedimentar do Recôncavo, de história geológica significativamente mais repleta de episódios de grandes modificações na paisagem em relação ao restante da cidade, entre erosões, assoreamentos e afloramentos, entre os quais se destaca Monte Serra. Assim, os primeiros humanos que chegaram por estas terras encontraram a maior parte da Península Soteropolitana com relevo e características naturais muito semelhantes às atuais, embora provavelmente fizesse mais frio e houvesse florestas onde hoje predominam as construções. Digo provavelmente, pois não sabemos exatamente se necessariamente havia florestas, ou quando pela primeira vez pés humanos pisaram o solo da península, algo entre 20 mil e 2 mil anos atrás. Já a formação encontrada pelos tupis e mais tarde pelos europeus, essa é, se não exatamente igual, em quase nada dessemelhante à atual, com a Bahia belíssima e a península verdejante por conta do já então estabelecido clima tropical úmido. É esse clima que irá favorecer a agricultura da cana-de-açúcar a partir do século XVI, proporcionando a primeira base econômica após a fusão étnica que serve de base cultural, como é a Falha de Salvador que determinará a decisão de aqui instalar a primeira capital do Brasil, tanto pela escarpa em si, como por ter ensejado o surgimento de uma Bahia naturalmente abrigada. História de Salvador, Parte 2. Tupis. Quando Américo Vespúcio chegou à Ponta do Padrão, mais conhecida hoje pelo Farol da Barra, encontrou índios, certo? Sim, mas a palavra índio vem da Índia, que na época, ao contrário das Américas, era uma nação bem conhecida pelos portugueses. Porém, afirmar que os navegantes lusos se encantaram com as Índias ou entraram em conflito com os índios é pouco preciso.
Não se deve dizer que é incorreto, pois a palavra índio pode ser usada como substituta de nativos do Brasil ou povos americanos. Assim, se alguém lhe disser que havia índios morando em Salvador em 1501, não diga a esse alguém "você está errado". Interprete como "ele está a me falar de tupis, mas tudo bem se quiser chamar de índios". Os primeiros portugueses a aportar e a se estabelecer aqui usavam o genérico gentil, sinônimo de pagão ou selvagem, para se referir ao conjunto dos nativos da América Portuguesa, enquanto para dar conta de cada grupo nativo, os batizavam pela necessidade de distinguir um grupo do outro. Demorariam a aceitar a nomenclatura tupi, que só conhecia duas descrições: tupi, nós e tapuia. Outros, o que incluía Gês, Caribes e demais povos, majoritariamente caçadores-coletores, ou seja, desprovidos de agricultura. Em cada região do litoral brasileiro, dos atuais Ceará a São Paulo, os lusos apelidaram os tupis de maneira diversa, como caetés, potiguaras, tabajaras, tupiniquins e temiminós. Os encontrados no entorno da Baía de Todos os Santos receberam a denominação tupinambás. Foi preciso toda essa longa introdução para contar finalmente que a Península Soteropolitana, bem como a ilha de Taparica, o Recôncavo e todo o litoral, ao norte e ao sul, eram habitados em 1501 por tupis, e apenas por eles, não por nenhum dos outros grupos gentios, que seriam conhecidos depois nos sertões, grupos que, em geral, evitavam contato com os tupis. Não havia, porém, um governo tupi, nada que se comparasse ao governo Inca encontrado no Peru ou ao governo Azteca encontrado no México. E essa falta de um governo centralizado entre os tupis será determinante para a sucessão dos fatos históricos naquele primeiro século. Convém registrar que as Índias se encantaram com os portugueses tanto ou mais do que o contrário. Quanto ao conflito entre portugueses e índios, foram muitos, é verdade, mas em boa parte deles, os tupis serviram como aliados. Em outra parte importante, eram tupis inimigos a serviço dos franceses. Portanto, por mais que queiramos uma história simples, feita de europeus unidos entre si contra povos americanos organizados em uma federação coesa, harmônica, unida, a história não foi assim. Esteve longe de ser assim. Como os tupis cuidavam da natureza? Circulam na internet recriações artísticas, utilizando programas de tratamento de imagem, de como seria a paisagem natural de Salvador em 1501, data do primeiro desembarque europeu nestas terras. Essas recriações mostram a península coberta integralmente por grandes árvores. São verdadeiras? Não temos como afirmar, salvo no caso da cidade de Luís Dias, localizada entre a atual sede da prefeitura e a atual Praça Castro Alves, pois o primeiro construtor dela, o mestre de obras Luís Dias, relatou ter derrubado árvores da altura de catedrais, de grossos troncos, para depois aplainar o terreno onde instalaria o Palácio do Governador, no local do atual Palácio Rio Branco, a Câmara e a Igreja da Ajuda. No restante da península, onde houvesse tupis, havia clareiras, lavouras implantadas no lugar de vegetação derrubada. Nenhum povo que pratique a agricultura pode ser considerado um preservador do ambiente, tal qual este se manteria sem a presença de grupos humanos. Quanto mais ineficiente a agricultura praticada, tanto pior a convivência com a floresta, pois mais é preciso devastá-la para a produção do alimento necessário. Os tupis, bem como seus parentes guaranis, localizados no sul do que viria a ser o Brasil, eram capazes de atear fogo a uma grande área de floresta apenas para facilitar a caça de tatus, destocados pelas chamas. Suas aldeias, densamente povoadas para os padrões de então, tendo entre 200 e 500 moradores, eram estabelecimentos temporários, de 3 a 10 anos, cuja existência dependia de derrubar todas as árvores num entorno considerável para propiciar o plantio de mandioca. Quando descobriram o machado de ferro, primeiro pelas mãos dos franceses, entregaram-se sem preguiça à derrubada do pau-brasil, solicitado pelos europeus em troca de mais machados, de anzóis e de pontas de ferro para suas flechas, amantes que eram da guerra, do estado permanente e ritualístico de guerra contra aldeias tupis vizinhas. Não há como saber quantos tupis havia na Península Soteropolitana em 1501. Provavelmente não muitos.
deviam naturalmente preferir as terras do recôncavo, mais férteis. A partir da fundação da cidade definitiva em 1549, há relatos da fixação de pelo menos uma tribo na região hoje ocupada pela Praça da Piedade. Outras foram atraídas para servir como mão de obra em construções, na guerra e outras tarefas. Antes, conviveram intensamente com os portugueses na Vila do Pereira, fundada em 1536. Não há como, com os documentos disponíveis, quase todos portugueses, alguns franceses, nenhum tupi, afirmar como era a paisagem de Salvador em 1501. Até porque é somente bem mais tarde que as crônicas darão conta da presença tupi na península, mesmo assim a descrevendo sem riqueza de detalhes. Também são pobres na descrição da natureza, lacuna só preenchida por Gabriel Soares de Souza, já no último quinto do primeiro século, de contato luso-tupi. Sabe-se que havia sim matas, mas quantas e o quanto ocupavam da península são questões que apenas a arqueologia, ciência das culturas e sociedades antigas por seus vestígios materiais, além de possíveis novos achados de documentos da época, poderão esclarecer no futuro. A falta de um governo tupi. Os tupis apresentavam complexa organização social e política interna da tribo, uma das geograficamente mais vastas unidades linguísticas do mundo de então. Notável arte em cerâmica e pinturas, desenvolvida medicina fitoterápica com plantas medicinais. Mas era esse povo limitado pela ausência de comércio e de liderança política unificada. A religião da guerra impedia as trocas comerciais e o estabelecimento de cidades permanentes, pois só liberava um jovem para casar e ter filhos se este antes tivesse capturado outro tupi para oferecê-lo em banquete canibal à tribo, outro tupi necessariamente de aldeia vizinha. Nos primeiros contatos, os tupis, de um modo geral, mostraram-se amistosos tanto a franceses quanto a portugueses. Tinham interesse no escambo, a troca de mercadorias por outras mercadorias, e em aliança para a guerra, fosse aliança com os franceses para atacar os portugueses e vice-versa, fosse para fazer frente a seus próprios inimigos internos, outros tupis. Porém, eram instáveis e podiam mudar de lado a qualquer tempo, ou, se uma tribo achasse que os europeus privilegiavam outra tribo, tornava-se quase automaticamente inimiga dos vindos de além-mar, principalmente se notasse fragilidade na posição europeia, como ocorreu com Francisco Pereira Coutinho, primeiro e único donatário privado da Península Soteropolitana expulso por uma tribo local. Com a convivência, mais e mais tribos e mesmo tupis agindo individualmente optaram por fugir em busca de uma terra sem males, guiados por líderes espirituais migrantes, fenômeno batizado pelos antropólogos modernos como profetismo tupi. No entanto, muitos ficaram, entregando-se à miscigenação, formando no exército colonial, que eram o grosso das tropas de Men de Sá, terceiro governador do Brasil, trabalhando nas lavouras de sesmeiros, possuidores de terra concedida pelo governo, atendendo aos apelos dos religiosos jesuítas que os reuniam em aldeamentos, em confronto contra os colonos. Os tupis, após a convivência com o europeu, também se estabeleciam individualmente e participavam de expedições aos sertões e da conquista do litoral norte. O historiador Teodoro Sampaio lista os primeiros aldeamentos jesuítas do primeiro século de colonização em Salvador e arredores. Rio Vermelho, à sombra da Capela de Nossa Senhora. Brotas, no local de uma aldeia tupi, sob a invocação de São Paulo. Plataforma, sob a invocação de São João. Iparipe, então chamado Tubarão. Além desses aldeamentos, existiram outros, um deles o de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, e o mais importante deles, o do Espírito Santo, inicialmente às margens do Joanes, em seguida e definitivamente em Abrantes. Se é verdade que muitos tupis morreram de doenças trazidas pelos europeus, depois mais ainda pelos primeiros africanos, pois não tinham defesas naturais para elas, também é verdade que serão mamelucos, mestiços de portugueses e nativos gentios, a formar as mais abastadas e ilustres famílias baianas, como os Ávila, por exemplo. Outras, como os Albuquerque, viriam de Pernambuco mais adiante, herança do mesmo amálgama, da mesma combinação de elementos. Ou seja, se a cultura tupi e muitos de seus indivíduos não sobreviveram à convivência com europeus e africanos, e não o fazem também por falta de um governo,
será tupi em grande medida o sangue da nobreza da terra. Essenciais à colonização. Os tupis não foram um estorvo à colonização, foram absolutamente essenciais a ela. Todas as povoações europeias importantes do primeiro século brasileiro, Santo São Vicente, Rio de Janeiro, Ilhéus, Salvador e as de Pernambuco, só foram estabelecidas graças à colaboração dos tupis, obtida por ampla negociação e eventual submissão pelas armas, em áreas densamente povoadas por eles. João Ramalho, o Adão Paulista, Diogo Álvares Caramuru, o Adão Baiano, e Jerônimo de Albuquerque, o Adão Pernambucano, chefiaram famílias mais tupis que portugueses. No Rio de Janeiro, quem exercia o poder de fato nos primeiros tempos eram os descendentes de Martim Afonso de Souza Araribóia, sangue 100% tupi. Em Tatuapara, atual Praia do Forte, o primeiro Garcia Dávila estabelecia o Império Mameluco Tupi, que viria a colonizar e dominar todo o Alto Sertão nordestino. A elite brasileira, a nobreza da terra, descende em grande parte deles, que tiveram muitas mulheres tupis, não raro por vontade própria delas mesmas, às vezes ofertadas por chefes tribais, interessados no parentesco com aqueles milionários, detentores de preciosas ferramentas e barcos à vela. Franceses e portugueses disputavam a aliança dos tupis. Menos diplomáticos, muitas vezes contrariados pela malandragem dos brasis, que volta e meia queriam negociar com os dois lados. Apoiados pelos jesuítas, mandados ao Brasil para converter as almas daquelas gentes, quase sempre com sucesso apenas aparente. Os lusos usaram de força contra tribos aliadas dos Mair, como os tupis chamavam os franceses, como na conquista de Sergipe em 1589, pelo exército tupinambá aliado de Cristóvão de Barros. Foi igualmente um exército tupinambá com apenas 2 portugueses na tropa, comandado por Mendes Sá, governador-geral do Brasil em pessoa, que veio tirar satisfações de tupiniquins insurretos de Ilhéus em 1559. Guerra decidida em favor dos primeiros na Batalha do Cururupi, praia ao sul de Ilhéus, hoje descrita erroneamente como um massacre de brancos contra índios. Quer dizer, não tão errôneo o ponto de vista, pois os tupinambás estavam a serviço de uma causa portuguesa. Mas, por outro lado, também tupinambá, pois o registro histórico dá conta de poucos atos de bondade desinteressada. Em Salvador e arredores, as epidemias de bexiga, nome de então para a varíola, ocorridas entre 1559 e 1563, exterminaram mais tupis que todas as guerras juntas. Cronistas falam em até 2/3 dos tupis mortos. Exagero que merece o devido desconto, até porque as crônicas mais alarmistas são, na maior parte, bem posteriores ao fato. O período coincide com a chegada dos primeiros escravos da outra margem do Atlântico, com eles a variedade africana da varíola, mais mortífera também para os portugueses. Tupis foram escravizados? Sim. Até porque os africanos demorariam a chegar. O tráfico negreiro para o Brasil torna-se significativo apenas no último quartel do século XVI, e a escravidão era o modelo de administração agrícola vigente no mundo inteiro então. Os europeus conheciam variações da servidão de gleba, suavizada, depois retomada, em Portugal e no Brasil por conta da prosperidade então experimentada pelo pequeno reino, e porque um servo da metrópole ou mesmo um criminoso virava um homem livre, um colono estimado, com vastas terras a conquistar para si, tão logo punha os pés nas colônias. Com os índios, tal modelo de semi-escravidão ou vassalagem era aplicado, em parte porque a escravidão formal de Brasis aliados era proibida. Registros dão conta de que os tupis que ajudaram Luís Dias a construir a cidade de Salvador receberam salários em gêneros. Não se cogitou submetê-los à força a esse trabalho. Os tupis constituíam o grosso da defesa da cidade contra franceses e índios insurretos, e se mostrariam essenciais na luta pela expulsão dos holandeses daqui no século seguinte, e de alguma forma foram remunerados por isso. História de Salvador, parte 3. Salvador antes de Salvador. Como sabe todo soteropolitano, a cidade de Salvador nasce em 1549, sob o comando de Tomé de Souza e pelas mãos de Luís Dias. Nasce no cume da montanha, que lhe serve de centro e sede administrativa até nossos dias.
mas não reside aí o início da colonização luso-tupi da península. Em 1534, resolve o rei Dom João III conceder a nobres que lhe serviam, na guerra ou na administração, trechos do litoral brasileiro a título de capitanias, posição intermediária entre propriedade e Estado, pedaço de terra com tamanho e direitos de país. O trecho entre a Foz do Jaguaripe, ou a Ponta do Padrão para alguns autores, e o Rio São Francisco é dado a Francisco Pereira Coutinho, capitão de conquistas e lutas nas posses asiáticas do Império Luso, um militar rústico que era apelidado de rusticão, com fortuna por fazer, pois não acumulara muito até ali, haveria de ser o povoador ideal da vasta região, muito frequentada por franceses e dominada por tupinambás deles aliados. Chegado em 1536, na companhia de poucos colonos, Francisco, que fora capitão de Goa, na Índia, tratou de erguer casas no local onde hoje se assenta o bairro do Porto da Barra. Ajudou-lhe com os tupis Diogo Álvares, o Caramuru, que ali residia de antes. Estava fundada a Vila do Pereira, depois conhecida como Vila Velha. O donatário, Francisco Pereira Coutinho, não teve tempo de explorar suas posses. A povoação não se expandiu para além da Graça, uma capela, hoje igreja, fundada por Caramuru, que dá nome ao bairro. A capitania seguiu mofina, acanhada, sem progresso, ou porque lhe faltassem ambições ou homens, ou capitais ou capacidades como administrador, ou, enfim, a soma de tudo isso. Até 1545, quando os aliados dos franceses, vindos possivelmente de Itaparica, desfecharam um ataque à vila, colocando em fuga o velho capitão. Francisco foi se abrigar com o colega donatário Pero do Campo Tourinho, de Porto Seguro, autor do único registro confiável sobre a experiência da Vila do Pereira, uma carta ao rei informando do assédio franco-tupi à ponta da península que logo viria abrigar Salvador, a capital do Brasil. Ilhéus e Porto Seguro, àquelas alturas, em muito superavam o povoado de Francisco. Pernambuco, muitíssimo. Para piorar, resolveu o donatário embarcar num caravelão e tentar retomar a sede de suas terras, mas naufragou nos recifes do sul da ilha de Taparica e, segundo Gabriel Soares, o primeiro grande cronista da história da Bahia, foi morto e devorado ritualisticamente por uma tribo tupi da ilha. O mesmo Dom João III, que cedera a capitania, profundamente irritado com o comportamento dos tupinambás da Baía de Todos os Santos, resolve, em 1548, comprar de volta as terras das mãos do filho de Francisco, Manuel, estabelecendo a primeira capitania estatal da América Portuguesa, fortificada para dar combate aos franceses e castigo a seus aliados locais, comandada a partir da cidade de Salvador, com status de capital de todas as posses americanas, para servir de apoio às demais capitanias que tentavam prosperar ou, pelo menos, sobreviver. O Adão Baiano. Quase tudo que se diz sobre Diogo Álvares e sua esposa tupi, Catarina Álvares, Catarina Paraguaçu, como é mais difundido, é lenda. Mas o episódio mais fantástico é verdadeiro. Um documento francês legítimo comprova que Diogo, o Caramuru, casou-se com Catarina do Brasil em 1528 em Saint-Malo, cidade da França, tendo como madrinha ninguém menos do que a esposa de Jacques Cartier, o conquistador do Canadá. Os franceses certamente lhe deviam grandes favores, pois patrocinar uma viagem de ida e volta entre a Península Soteropolitana e a Europa não era pouca honraria na época. Também é verdade que Francisco Dias Dávila, a quem a cidade de Dias Dávila deve o nome e a Bahia deve muito de sua história, era neto por linha materna de Diogo e Catarina. A propósito, o casal teve vasta descendência, além de ser muito provável que Caramuru tivesse filhos fora do casamento, daí o apelido de Adão Baiano. Fato ainda mais impressionante é a doação de Sesmaria, título de propriedade, pelo governador a Catarina Álvares, na Vila Velha, em 3 de junho de 1574, de terreno de 2.000 braças, 4,4 quilômetros, de beira-mar por 3.000 braças, 6,6 quilômetros de fundos. Posses que Catarina legaria em testamento aos beneditinos,
que permanecem como administradores do legado, cobrando foro e laudêmio até nossos dias, e incluem todo o Porto da Barra e partes do bairro da Graça. Quanto às lendas, não há nenhuma indicação histórica de que Caramuru fosse náufrago e tivesse chegado à terra no Rio Vermelho. Não se sabe em que cidade nasceu e quando exatamente chegou à Península Soteropolitana. A personagem Moema, suposta irmã de Catarina, é ficcional, não há nenhuma menção histórica a ela. Por fim, mas não esgotando o desmentido das lendas, Catarina não era filha de um cacique tupi, nem poderia ser, pois os tupis não tinham caciques. História de Salvador, parte 4. A evolução urbana a partir de 1549. Desde os primeiros anos do século XVI, Portugal sabia da extensão das terras que por direito lhe pertenciam no Atlântico Sul Ocidental pelo Tratado de Tordesilhas, com a Espanha referendado pelo Papa. Sabia também que seus direitos no papel não resistiriam às investidas cobiçosas de outras potências europeias. Até porque o rei da França não participara da divisão de Tordesilhas. Francisco I teria dito sobre o tratado, abre aspas, "Quero ver onde está o testamento de Adão, que divide o mundo entre Espanha e Portugal", fecha aspas. Os lusos precisavam colonizar as terras. Resolve Dom João III de Portugal fazê-lo com o que hoje se chamaria de parceria entre público e privado, pela concessão das capitanias hereditárias. As capitanias da costa norte não chegaram a ser sequer ocupadas. A conquista das terras entre o que hoje é o Rio Grande do Norte e o Pará esperaria o século seguinte. Entre Pernambuco e São Vicente, porém, todos os donatários investiram. Uns prosperaram mais, outros menos, e somente Francisco Pereira Coutinho fracassou completamente. É por conta desse fracasso em particular, e não para revogar o sistema de capitanias hereditárias, que Dom João III, o mesmo rei que concedera a Pereira Coutinho a doação de nossas terras, resolve transformar o imenso território da Ponta do Padrão ao Rio São Francisco na primeira capitania da coroa, dando-lhe o nome de Capitania da Baía de Todos os Santos. Para apoiar as demais capitanias e seguir dando combate a franceses e tupis a eles aliados, decide também que a cidade-sede da Capitania da Coroa, batizada Salvador, teria o status de capital do Brasil. A decisão data de 1548. Assim, em 8 embarcações especialmente fretadas, pisavam a terra da península na altura do Porto da Barra o governador Tomé de Souza e seus estimados 1000 acompanhantes. Era 29 de março de 1549, data simbólica da fundação da cidade, data do início de uma nova saga urbana para nossos antepassados e da posse e unificação do Brasil como um Portugal 100 vezes maior do que Portugal original, o país que se tornaria o 5º maior do mundo. Ninguém sabe com exatidão quantos vieram de Portugal com Tomé de Souza e quem eram eles. O mais provável, pelas indicações de cronistas e documentos de governo dos primeiros tempos, é que eram todos ou quase todos homens, militares ou degredados. Os degredados eram criminosos condenados a viver nas colônias. Da combinação desses pioneiros com os que já habitavam Vila Velha, com os que chegaram em levas sucessivas, com os primeiros africanos aqui aportados na década de 1560 e especialmente com mulheres tupis casadas com eles e os descendentes mamelucos desse amplo e óbvio cruzamento, além ainda de um grande número de tupis cristianizados, Salvador chegará ao final do século XVI com 8.000 habitantes, contados pelos párocos da Igreja Católica, a quem cabia registrar nascimentos, óbitos e casamentos. É verdade que nesses 8.000 estavam algumas mulheres portuguesas, mas poucas, degredadas por prostituição ou feitiçaria, ou ainda algumas esposas de migrados ricos, portanto, aos homens lusos não restava opção senão desposar as tupis. Os habitantes dos primeiros tempos de Salvador estavam espalhados pelo Recôncavo, litoral norte, engenhos e roças da península e pela cidade, que logo não caberia nos muros. A cidade original, das atuais Rua da Misericórdia à Praça Castro Alves, era integralmente murada. Expandira-se para o norte com apoio dos jesuítas, que instalaram seu colégio no Terreiro de Jesus, dos carmelitas, que dariam o nome Carmo à área entre Taboão e Santo Antônio, e para o sul, em torno do primitivo mosteiro dos beneditinos. Salvador foi o município único da capitania até 1590.
quando foi fundada São Cristóvão, que daria origem no século XIX à província, atual estado, de Sergipe. As emancipações seguintes deram-se entre 1697 e 1698, São Francisco do Conde, Cachoeira e Jaguaripe. Abrantes, com sede depois transferida para Camaçari, é separada de Salvador em 1758. Itaparica ganha foro de vila independente em 1831. Candeias, Água Comprida, atual Simões Filho, Santo Amaro de Ipitanga, atual Lauro de Freitas, e Madre de Deus só seriam emancipadas no século XX, respectivamente em 1958, 1961, 1962 e 1989. A cidade, desde 1552, esteve dividida em freguesias, primeiro urbanas, com Sé e Vitória, depois, a partir de 1608, também suburbanas, Pirajá, Paripe, Cotegipe, hoje no município de Simões Filho, Matoim e Encarnação do Passé, ambas hoje no município de Candeias, e Ipitanga, atual sede de Lauro de Freitas. Quando se diz município único, havia, porém, limitações aos domínios da Câmara de Salvador, caso das capitanias de Itaparica e Paraguaçu, que não se subordinavam ao município diretamente. Outro esclarecimento necessário diz respeito ao fato de que Madre de Deus, Itaparica e Ipitanga terem sido desmembradas de Salvador, não significar que estiveram sempre nos domínios deste município. Madre de Deus chegou a pertencer a São Francisco do Conde, Ipitanga a Abrantes. Itaparica era capitania independente desde o século XVI e somente integrou o município de Salvador entre 1815 e 1831. A ocupação urbana demandou mais e mais as colinas da Cidade Alta, enquanto a Cidade Baixa permanecia a estreita faixa de terra densamente ocupada. Sobre a Cidade Baixa, ela receberá sucessivos aterros, o maior deles e definitivo no início do século XX. Novas freguesias acompanharam o crescimento da malha urbana, Conceição da Praia, Santo Antônio Além do Carmo e São Pedro no século XVII, Paço e Pilar no século XVIII. O surgimento de povoados rurais ou sedes de engenhos, por sua vez, dá lugar às freguesias de Brotas, Penha e Bonfim da Mata, atual Mata de São João, ambas no século XVIII. A população evolui devagar no século XVII. Chega a 10 mil na metade daquele século, já excluídos desse número, porém, os subúrbios distantes, então futuros municípios do Recôncavo. Em 1706, refletindo forte migração de portugueses europeus e entrada de africanos, por conta da multiplicação da atividade canavieira e da descoberta de ouro no Brasil, chega a 21.601 pessoas. Os nascidos livres no Brasil eram portugueses de pleno direito, daí ser necessária a distinção portugueses-europeus. Na prática, porém, os índios eram chamados brasilianos ou brasílicos, e o termo brasileiro, indicativo de profissão, aplicava-se a todo português, independentemente do lugar de nascimento, que exercesse atividades na América Portuguesa, além dos aqui nascidos descendentes de portugueses, ainda que apenas por parte de mãe ou pai, ou seja, aos chamados mamelucos. O século XVIII verá Salvador chegar a 40.922 moradores, em 1768, constituindo-se na mais povoada cidade da América do Sul. Haverá um recuo nas contagens posteriores, contudo, no início do século seguinte, a população chega a 45 mil, dos quais 18% eram escravos, enquanto a maioria era composta por livres não brancos. Os soteropolitanos empregavam-se, na época, em 5 atividades principais, todas com ricos, remediados e pobres, conforme as posses e salários: serviço público, incluindo os militares, comércio, cultivo da terra e engenhos de cana, corpo eclesiástico, os religiosos, e ofícios mecânicos, pedreiros, ourives, alfaiates e escultores, entre outros. O almanaque de 1845, espécie de catálogo geral da cidade, dá conta da importância do comércio para Salvador. São listadas 127 lojas de fazendas, ou seja, tecidos, 34 de roupas prontas, 47 de miudezas e mais 39 tabuleiros das mesmas mercadorias, 9 de ferragens, 9 de louças e vidros, 10 de cera, 15 fabricantes e vendedores de chapéus, 27 sapatarias,
14 charutarias, 10 relojoarias e 22 drogarias. Os comércios de gêneros alimentícios eram ainda mais numerosos. Contando apenas os da freguesia da Conceição da Praia de alimentos gerais não especializados, são 79 estabelecimentos. E havia ainda as feiras livres e as 38 barracas permanentes de carne seca, além de 27 padarias. O mesmo impresso, documento precioso para compreender a força da economia soteropolitana, ainda que após a perda da condição de capital nacional e a forte recessão das décadas de 1820 e 1830, dá conta de 58 ourives registrados, com endereço permanente e abertos ao público. Ora, uma população capaz de sustentar tantos profissionais especializados em joias revelava gosto pela ostentação. A indústria só irá se desenvolver no final do século XIX, mas em meados daquele século se contava com pequenos estabelecimentos de rapé, sabão, de fiar algodão, de cola, um curtume e um moinho de trigo. Em 1900, estava estabelecido o primeiro polo industrial da cidade, em Itapajipe, com destaque para as fábricas de tecidos. A população cresce durante todo o século XIX, não tanto pela pujança econômica, é um período de decadência, determinada pela ruína progressiva dos engenhos de açúcar. É também um tempo de êxodo rural, quando muitos deixam a lida na lavoura para tentar a vida na cidade. No primeiro censo brasileiro completo, em 1872, foram registrados 129.109 moradores em todo o município. O Rio de Janeiro, na mesma data, tinha o dobro de munícipes. Porém, Salvador permanecia com o posto de segunda maior do país, que manterá em 1890, com 174.412 habitantes, mas perderá em 1900, com 205.813, superada por São Paulo. A primeira metade do século XX será de grave decadência econômica e estagnação do crescimento populacional. 283.422 habitantes em 1920, 290.443 em 1940. Porém, registram-se as primeiras grandes transformações urbanas. O governador José Joaquim Seabra decide demolir vários imóveis, incluindo igrejas centenárias, para abrir a larga Avenida 7 de Setembro, ligando o centro ao Farol da Barra. Havia clamor popular para arejar a velha cidade e cogitou-se pôr abaixo parte da região do Pelourinho, porém faltou verba para modernizar a paisagem urbana datada dos séculos 17 e 18. Os bairros da Liberdade, Brotas, Barbalho e Federação surgem como ocupação urbana de densidade média. Em 1950, a cidade vai do Rio Vermelho a Itapajipe, margeando a orla com um miolo muito pouco ocupado. Mesmo nessa data, quem flagrasse Salvador do Alto em sobrevoo veria uma cidade concentrada e espremida entre os fortes de São Pedro e Santo Antônio além do Carmo, no alto, e entre a Calçada e a Conceição da Praia, embaixo. Entre 1950 e 1960, a cidade experimenta forte movimento de expansão. Loteamentos e invasões tomam conta da enseada dos Tainheiros e de alguns pontos da orla da Bahia até Paripe. Liberdade, Brotas e Federação expandem-se. As encostas desses, que já são conjuntos de bairros, começam a ser tomadas. Em 1970, com 1.027.142 moradores permanentes, Salvador ainda é uma cidade concentrada em sua metade oeste, da Graça a Campinas de Pirajá no alto, da Barra a Paripe na orla. Entre 1968 e 1972, surgem as principais avenidas de Vale: Antônio Carlos Magalhães, Tancredo Neves, Bonocô, Reitor Miguel Calmon, Magalhães Neto, Suburbana, Paralela, Juraci Magalhães e Garibaldi. A construção dessas avenidas e a rápida industrialização permitem a ocupação em poucos anos de toda a extensão do município. A refinaria é de 1950, o CIA, Centro Industrial de Aratu, de 1967, o Polo de Camaçari, de 1978. Se o miolo entre a Avenida Paralela e a BR-324 era um grande vazio urbano até 1970, passa a partir de então a liderar a expansão populacional. Pernambués, Cabula, Pau da Lima, 7 de Abril e Cajazeiras, entre outros, tornam-se bairros densamente povoados da noite para o dia. A orla leste, da Pituba até Flamengo,
que até 1970 era ocupada por esparsas casas de veraneio, também apresenta crescimento exponencial desde então. Surge uma nova área de moradias nobres. A região administrativa da Pituba, incluindo Itaigara e Caminho das Árvores, que contava 8.923 habitantes em 1970, chega a 1980 com 37.529 moradores. Serão 76.992 no ano 2000. Salvador alcança a marca de 2.075.273 habitantes em 1991, 2.443.107 em 2000, 2.675.656 em 2010. Em 40 anos, 150% a mais de população, deixando de ser a quinta cidade brasileira mais povoada para se tornar a terceira. História de Salvador, parte 5. A história política. Quem mandava em Salvador ao longo dos últimos 5 séculos? Bem, tirando o período da ditadura Getúlio Vargas, quando quem mandava era só ele, através de interventores, e até ordenou queimar livros de Jorge Amado, o poder sempre foi dividido com maior ou menor equilíbrio entre comandantes nacionais, regionais e locais. No Brasil Colônia, a Câmara Municipal exercia os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Administrava não só a cidade, como a relação de outros municípios com o nosso, caso do confisco da farinha de mandioca exercido contra as câmaras da região de Camamu-Boipeba. O rei, primeiro de Portugal, depois da Espanha, depois de Portugal de novo, nomeava o governador e, em algumas ocasiões, interferia na eleição dos oficiais da Câmara, correspondentes aos atuais vereadores. O governador tinha amplos poderes, mas o dia a dia da população era mais afetado pelas decisões da Câmara, que detinha um poder inimaginável em nossos dias. Seus oficiais determinavam desde como se daria a ocupação do solo até o preço de cada mercadoria vendida nos comércios e feiras, e quem poderia vendê-las. O sal, por exemplo, era monopólio de um comerciante nomeado pelos oficiais camarários, passando pelas licenças e minuciosos pormenores para procissões e festejos diversos. Se podia quase tudo, é bem verdade que a Câmara, composta geralmente de senhores de engenho, de grandes comerciantes e altos membros da ordem eclesiástica, ou seja, da Igreja Católica, contava com intensa participação popular. Suas reuniões, não raro, eram acompanhadas por muita gente comum, pobres e ricos, a influenciar nas decisões do colegiado. Acabava defendendo Salvador e os interesses da maioria do povo. Nas poucas revoltas da pouco revolucionária, sempre próspera e conservadora Salvador colonial, a Câmara esteve ao lado do povo. E o rei dificilmente ousava punir os oficiais pelas contestações. A elite da Bahia não podia ser afrontada pelas decisões da distante Lisboa, mais e mais dependente do que se produzia na capitania, depois província. Embora houvesse conflitos de interesse entre comerciantes e senhores de engenho, pois os produtores rurais viviam devendo aos comerciantes e volta e meia não podiam pagar, às vésperas da independência, todos estiveram unidos contra os Bragança, a família real portuguesa, depois também imperial brasileira. O ressentimento da Bahia, de Salvador em particular, contra o pouco caso da monarquia para com a província e sua capital, vinha de longe. Em fevereiro de 1821, ao saber da eclosão de uma revolta popular no Porto, Portugal, que fez convocar as cortes, uma espécie de Congresso Nacional de então, após mais de 100 anos de governo central sem parlamento, os principais políticos de Salvador tiraram do governo à força o Conde da Palma, governador nomeado pelo rei Dom João VI, e saudaram os irmãos europeus contra a traição do Rio de Janeiro, referência ao príncipe regente do Brasil, futuro Pedro I, que governava do Rio de Janeiro. O apoio à independência, afrontando as cortes e voltando a apoiar os Bragança, só viria no ano seguinte, graças à chegada do antipático Madeira de Melo, enviado de Portugal pelas cortes para mandar mais do que a Câmara. Era fevereiro de 1822. Nossos oficiais da Câmara reagiram, houve confronto. Joana Angélica, abadesa a superiora do importante convento da Lapa, foi morta por soldados a serviço de Madeira. Um súbito clima de baianos versus portugueses europeus restou instalado. No decorrer dos meses seguintes, os comerciantes, muitos deles nascidos na Europa, foram para um lado e os senhores de engenho para outro.
acabaram abandonando seus mandatos para se unir aos subelevados oficiais das câmaras do Recôncavo, como os de Cachoeira e São Francisco do Conde, dando início à luta que acabaria na Independência e no 2 de julho, data do desfile das vitoriosas tropas locais, e mercenárias e também pernambucanas, mandadas por Dom Pedro I, sobre a cidade finalmente abandonada pelo derrotado Madeira de Melo. No Brasil independente, a Câmara perdeu poder, tanto para os presidentes de província, novo nome de cargo para governador, nomeados pelo imperador, como para a Assembleia Provincial da Bahia e, principalmente, para o governo da Corte do Rio de Janeiro, mais centralizador do que fora Lisboa. É um tempo de decadência para a Bahia e da perda de prestígio de sua capital, tempo de muitas revoltas, tempos ruins, revolucionários. Antes de descrever as revoltas e tratar também da invasão batava, você pode chamar de holandesa, embora não seja o termo mais correto, convém registrar o que ocorreu à Câmara de Salvador com a República. Perdeu ainda mais poderes, restando-lhe a função legislativa e de voz do povo soteropolitano, pois foi criada a figura do intendente, mais tarde nominado prefeito. Na capital, porém, valia mais o legislativo estadual, pois os poderes do governador foram ampliados e a Bahia tratou sua capital como primeira princesa, mimada, sim, mas controlada. O prefeito passa a ter importância após a redemocratização, em 1945, devolvidos aos municípios poderes nem de longe tão amplos quanto os do tempo do Brasil colônia, mas pelo menos capazes de interferir no bem-estar da população. Tal período coincide com o lento e seguro, portanto não revolucionário, mas conservador, retorno à prosperidade, sendo registradas apenas 2 revoltas importantes, ambas ligadas à má avaliação do transporte coletivo e ao preço da passagem. A primeira, em 1981, quando dezenas de ônibus foram incendiados e centenas depredados. A segunda, mais pacífica, em 2003, a chamada Revolta do Buzu. Antes, em 1919, 1927 e 1930, houvera destruição e incêndio de bondes por hordas de revoltados com a má qualidade do serviço, prestado por uma única empresa, uma concessão de monopólio. Alguns dos episódios mais marcantes da história política de Salvador foram a invasão holandesa, a revolta dos alfaiates, também chamada Conjuração Baiana, a abertura dos portos ao comércio internacional, as lutas pela independência, a revolta dos malês e a Sabinada, tomada de Salvador por revoltosos internos. Esses episódios são narrados nesta série no próximo vídeo, de número 6, que conta a história de líderes revolucionários, guerreiros e políticos fundamentais para compreender as ideias de cada tempo sobre a cidade e o poder local. Antes, porém, de encerrarmos o presente vídeo, é importante registrar que o início do século XIX marcou importantes rebeliões e articulações políticas armadas de africanos da Costa da Mina, majoritários em Salvador naquele período. Em 28 de fevereiro de 1814, uma revolta multiétnica muito bem organizada e envolvendo africanos e afrodescendentes de várias localidades, contudo liderada por Alsás, uma etnia africana muçulmana, notadamente pelo Malome João, uma espécie de sacerdote com 250 homens em armas, atacou as armações pesqueiras de Itapuã. Mataram de 50 a 100 pessoas que resistiram ao ataque. Em seguida, pretendiam levar a revolta ao Recôncavo. No caminho, incendiaram mais de 150 casas e canaviais. Foram derrotados na margem direta do rio Joanes por poderosa tropa legalista, no final daquele mesmo dia. Os sobreviventes foram condenados, uns à morte, outros a açoites ou ao degredo para a África, em pontos habitados por seus inimigos no continente. Essa foi uma das muitas revoltas de africanos daquele período. História de Salvador, parte 6. Guerreiros, líderes e políticos. O Salvador de Salvador, Dom Marcos Teixeira. Grande tropa formada por soldados neerlandeses e de várias partes da Europa passa a noite de 9 de maio de 1624 abrigada no mosteiro de São Bento, em Salvador. Aproveitam para beber o vinho e se deliciar com os confeitos dos monges. Não são católicos. Assim, não se importam com o possível sacrilégio da invasão. Dentro dos muros da cidade, logo adiante, o bispo Dom Marcos Teixeira, aqui chegado 2 anos antes, discorda do governador Diogo de Mendonça Furtado,
O bispo diz que resistir na cidade é inútil, reúne o povo e parte para o aldeamento indígena de Espírito Santo de Abrantes. Mendonça Furtado decide ficar e lutar. No dia seguinte, o governador é preso, o bispo já está longe. Em Abrantes, é escolhido como governador e, sem demora, passa a organizar as milícias de reconquista. Há poucas armas, não há pólvora, falta também comida. O jeito é armar os índios e os mais valentes entre os lusos brasileiros com flechas e facas. Poucos dias depois, Dom Marcos está no Rio Vermelho, posto avançado das forças de reconquista. Apelidado de Bispo Soldado, dispara ordens aos grupos de emboscada, formados por uma dezena de homens cada. Uma das milícias, sob o comando de Francisco Padilha, logra matar, num ataque em Água de Meninos, o supremo comandante neerlandês, Johannes van Dort. O feito tem grandes efeitos negativos sobre o moral das tropas invasoras e, ao contrário, anima os patriotas comandados por Dom Marcos. E assim se passam os dias, emboscada depois de emboscada, sempre com neerlandeses mortos e feridos. O pior para as forças do norte da Europa nem era isso. Era o bloqueio do acesso ao interior, de onde deveriam vir as boiadas para abastecer Salvador de carne. Contudo, as dificuldades dos lusos brasileiros não são pequenas. Falta tudo no acampamento do Rio Vermelho e Dom Marcos acaba não resistindo a uma doença. Morre em 8 de outubro. No mesmo mês, chegam reforços de Pernambuco. No ano seguinte, uma grande armada luso-espanhola reforçará por mar o esforço por terra e logrará retomar Salvador. Para isso, terá sido fundamental a estratégia posta em prática inicialmente por Dom Marcos Teixeira, o homem que salvou a capital do Brasil do jugo neerlandês e morreu no calor da luta. É verdade que Dom Marcos trabalhou para a Inquisição, mas isso era comum no clero da época. Também pareceu covarde ao abandonar a defesa da cidade num primeiro momento, mas a história provou que estava certo. Hoje, uma pintura na Basílica da Conceição da Praia mostra o bispo soldado sobre um cavalo, imortalizado como o herói que salvou Salvador. Ele também dá nome a diversas ruas em diversas cidades do país, caso de uma pequena travessa no bairro da Barra, em nossa capital estadual, todas homenagens justíssimas. Um reino contra um soldado, Luís Gonzaga das Virgens. Luís Gonzaga das Virgens era pardo, descendente de portugueses e de africanos. Nunca foi escravo e desde 1781 era soldado do Exército Regular Português. Vale registrar que a maioria dos soldados de tal exército era constituída de pardos. Como soldado, desertara 3 vezes. A primeira em 1786, a última em 1791. Nas 3 ocasiões, foi perdoado. Ele só reaparece na história quando, em agosto de 1798, é identificado como o autor dos Manifestos Sediciosos, como foram chamados os papéis que incitavam a revolta contra uma série de medidas e situações da administração portuguesa, propondo a proclamação de uma república baiense. Luís Gonzaga das Virgens nunca admitiu a autoria dos manifestos, mas uma série de circunstâncias aponta para ele. A primeira é a busca que se fez no porão em que morava. Foram encontrados escritos seus e cópias de documentos e livros de vários conteúdos. Neles, Luís reclamava de ser preterido para promoções no exército por conta de sua cor, ou desgraçada classe dos pardos, como ele escreveu. A segunda evidência é o longo inquérito ordenado pelas autoridades do reino para investigar o possível levante. O governador não queria chegar a tanto, eram apenas papéis, mas se pôs a máquina do Estado no reino contra o pobre soldado e alguns outros para dar exemplo. Nos depoimentos, todos apontam para Luís como autor dos manifestos e maior entusiasta da causa. A decisão de afixá-los, segundo os depoentes, fora solitária e não fruto de reflexão do grupo. A terceira e maior evidência é a redação confusa, obra de alguém com problemas mentais. E Luís Gonzaga das Virgens tinha problemas mentais? Ora, 3 deserções e 3 perdões? Não seria o exército tão condescendente com um desertor malandro em pleno juízo. Ao justificar as deserções, disse ter ido se encontrar com tal João da Silva Norbona, que seria o autor de todos os papéis achados em seu porão. O Brasil foi revirado em busca desse homem e nada se descobriu.
Provavelmente nunca existiu, fora um delírio de Luiz Gonzaga das Virgens. Um relatório datado de 3 dias antes de sua execução dá conta de Luiz estar demente, vazio e furioso. Foi examinado em seguida por 5 médicos, que acharam se tratar de teatro para fugir o réu da forca. No dia da execução, mantida, pois isso era do interesse de todos, já que há indícios da participação de pessoas importantes na conjuração baiana, Luiz pediu confissão e fez novas declarações confusas, gritando para a multidão que assistia ao espetáculo do enforcamento. Assim, o soldado desertor, tendo ou não escrito os famosos manifestos, entrou para a história como autor desses, mobilizando todo o reino para puni-lo. Mais 3 pessoas, sendo 2 alfaiates e um soldado, foram enforcados com Luiz pelo crime de conspiração, que acabou ali, restando até hoje muitas perguntas, entre elas se o reino executou um doente mental sabendo dessa doença. O economista soteropolitano José da Silva Lisboa. Nascido em Salvador, ele foi o primeiro economista brasileiro e magnífico defensor do livre mercado como condição necessária ao progresso econômico. Muito influente, sua posição a favor da independência do Brasil foi decisiva para o sucesso da separação do Brasil de Portugal, assim como sua luta pela integridade do território nacional, ameaçada pela insubordinação de Pernambuco. José da Silva Lisboa não nasceu rico. Seu pai, o arquiteto português Henrique da Silva Lisboa, não era nobre nem possuía engenho no Recôncavo. Em compensação, sabia o valor dos estudos e cedo matriculou o menino José em cursos de filosofia e música. Como não pudesse se formar num curso superior por aqui, seguiu José, adolescente, para Lisboa, em seguida para Coimbra, onde concluiu os cursos de Direito e Filosofia em 1778. Retornando a Salvador, passou a dar aulas aos moços, atividade exercida por 19 anos ininterruptos. Uma geração inteira de baianos aprendeu com ele, que demonstraria por suas obras uma inteligência ímpar, por demais privilegiada. A partir de 1798, passa a exercer o cargo de secretário da Mesa de Inspeção da Bahia. Aproveita o tempo livre para escrever. Entre suas obras, destaca-se de 1804, Princípios de Economia Política, um muito bem embasado tratado que permanece atual sobre as vantagens do livre comércio, da livre iniciativa. Em 1808, ao passar por Salvador, o príncipe regente Dom João decide levar José para o Rio de Janeiro, onde se instalaria a capital de todo o reino português. O baiano exerce então cargos de fundamental importância, muito influenciando o príncipe, depois rei Dom João VI, e seu filho, futuro Dom Pedro I do Brasil. No momento de decidir pela separação, em 1822, une-se a José Bonifácio pela causa da independência. A posição de Silva Lisboa, dada sua influência no Brasil e em Portugal, foi decisiva para a consolidação da autonomia política brasileira. Atuou como conselheiro de Dom Pedro I nos primeiros anos do novo país. Filósofo de grande conhecimento, debateu com Frei Caneca, líder da Confederação do Equador, demonstrando a necessidade de manter o país unido sob a liderança do imperador. Mesmo idoso, foi ainda senador e recebeu o título de Visconde de Cairu. José da Silva Lisboa notabiliza-se como o baiano mais influente da corte, tanto a de Dom João VI como a de Dom Pedro I. Um radical entre nós, Cipriano José Barata de Almeida. Ele foi lavrador em Abrantes depois de formado em cirurgia, filosofia e matemática em Coimbra, e o mais popular dos líderes políticos baianos de 1798 a 1835. Inaugurou o pensamento republicano, a defesa da abolição da escravatura e o jornalismo de oposição. Cipriano Barata tinha escravos, inclusive não abria mão de um que lhe servia enquanto estava preso, e esteve preso muitas vezes por muitos anos. Nasceu rico para morrer pobre. Nacionalista extremado, não aceitava um imperador nascido em Portugal, quanto mais por ser um déspota autoritário. Cipriano Barata teve 2 mulheres e 5 filhas. Andava nas ruas de Salvador vestindo roupas esdrúxulas, a representar ideias políticas, carregando um ramo de café, símbolo do Brasil. Começou a carreira política na Conjuração Baiana. Sua participação, delatada, mas não confirmada por ele mesmo, rendeu-lhe mais de 1 ano de prisão, seguido de absolvição.
era muito rico para o mesmo destino de Luiz Gonzaga das Virgens. Seu radicalismo chegaria ao extremo em 1821, quando foi a Lisboa representar a Bahia nas Cortes Constitucionais, eleito pelo voto popular. Voltou de lá se dizendo boicotado pelos deputados portugueses e disposto a apoiar a independência. Antes, em 1817, participara da Revolução Pernambucana, republicana e separatista. Em 1823, Cipriano, que já escrevera para outras publicações, sempre expondo ideias radicais para o tempo, como a defesa da abolição da escravatura, fundou o próprio jornal, Sentinela da Liberdade, editado em Recife. Foi preso. Mandado para o Rio de Janeiro, não pôde participar diretamente da Confederação do Equador, a revolução que pretendia separar o Nordeste, excluídos Bahia e Sergipe, do resto do Brasil, mas foi o único baiano importante a apoiá-la. O jornal de Cipriano durou 13 anos. Mesmo preso, continuava a ser seu redator. Teve períodos de liberdade passados em Salvador, onde sua liderança era cada vez mais reconhecida, especialmente pelos pobres. Em 1835, idoso, decide residir em Natal, na pacata profissão de professor de francês. Seu bisneto, Agildo Barata, seria líder comunista no século XX, outro revolucionário radical. A mulher de espada em punho, Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Gonçalo Alves de Almeida, pai de Maria Quitéria, era um pequeno proprietário rural estabelecido nos Campos de Cachoeira, em território hoje pertencente à Feira de Santana. Teve muitos filhos oficiais e outros tantos ou mais considerados ilegítimos, inclusive com suas escravas. Casou-se com 3 mulheres sucessivamente. A primeira, Quitéria Maria, era a mãe da jovem que serviria o exército patriótico na luta que consolidaria a independência do Brasil. A segunda foi sua madrasta e consta que não se davam bem. Maria Quitéria ouvira falar da guerra entre Madeira de Melo, entrincheirado em Salvador, e os senhores de engenho patriotas, organizados com sede em Cachoeira. Fugiu de casa com uma ideia ousada para a época: alistar-se para o combate. Estava difícil arregimentar voluntários. Os ricos não queriam se expor a combates possivelmente fatais. Os escravos não podiam ser recrutados. O major Silva Castro estranhou a adesão de uma mulher, mas não havia lei que o proibisse. Maria provou saber atirar, usar a espada e montar, era forte, boa de briga, por que não? Corre uma versão dando conta de que inicialmente ela se apresentou disfarçada como homem. Pode ser, mas é improvável. Certo é que, quando posta em combate, seus comandantes sabiam ser ela uma mulher. Maria Quitéria lutou em Ilha de Maré, Itapuã e Pituba, entre outras batalhas, sempre demonstrando bravura e habilidade militar. Foi respeitada por seus companheiros de farda e promovida a cadete. Em 2 de julho de 1823, foi saudada pelo povo de Salvador como libertadora. Em agosto do mesmo ano, no Rio de Janeiro, recebeu do imperador Dom Pedro I o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, além de pensão vitalícia. Ao retornar à Bahia, trazia também uma carta do imperador a seu pai. Dom Pedro I pedia a Gonçalo Alves que perdoasse a filha por ter fugido de casa. Ele o fez, mas não chegaram a morar juntos novamente. Ela se casou com Gabriel Pereira Brito, que era seu noivo desde 1821, e mudou-se para Salvador, onde teve uma filha, Luísa Maria, e faleceu quase cega e no anonimato em 1853. 100 anos depois, o Exército Brasileiro determinou que se inaugurasse um retrato de Maria Quitéria em todas as suas repartições. Ela é, atualmente, patrono do quadro complementar de oficiais do Exército. O líder muçulmano, Pacífico Licutã. Ele foi o principal líder da revolta dos Malês, apesar de se encontrar preso na noite do Levante. Pouco se sabe sobre Pacífico Licutã. Todas as informações sobre ele são obtidas do processo judicial criminal que se seguiu à revolta dos Malês. Nenhum integrante da revolta se identificaria como Malê. O nome era a forma depreciativa pela qual africanos de outras religiões e etnias chamavam os nagôs e iorubás muçulmanos, maioria entre os insurretos. Os malês chamavam a si próprios muslins, mas Malês passou à história. Pacífico Licutã era chamado pelos seus de Alufá Licutã.
O termo alufá pode ser traduzido, no caso, como mestre ou guia religioso. Era escravo do cirurgião mesquita. Por diversas vezes, seus irmãos muçulmanos tentaram comprar sua liberdade junto a seu senhor, mas ele se negava a vendê-lo. Quando eclodiu a revolta, Licutã, cujo nome original era Bilal, estava na cadeia pública no prédio da Câmara Municipal, preso por conta de uma dívida de seu senhor com os carmelitas. A prisão era uma garantia do pagamento da dívida. Os rebeldes, por 2 vezes, atacaram a cadeia com a finalidade de libertá-lo, sem sucesso. Na prisão, antes disso, Pacífico Licutã recebia seguidas visitas dos seus, que lhe tratavam com grande deferência. Após a revolta, preso agora pela suposta liderança do movimento, sabe-se que recebeu um relatório escrito em caracteres árabes sobre as causas do insucesso, pondo-se a chorar, deprimido em seguida. Nos depoimentos à justiça, não delatou ninguém, mas foi delatado por estranhos ao núcleo do grupo revoltoso, que lhe acusaram de pregar a insurreição há bom tempo. Julgado, foi condenado a 1000 chibatadas, pena máxima aos escravos. Eles dificilmente eram condenados à morte, pois significaria prejuízo aos senhores, que perderiam sua propriedade, o escravo. Sabe-se que resistiu ao castigo apesar da idade avançada. Infelizmente, não sabemos o que lhe aconteceu depois. Foi descrito assim pelas autoridades judiciárias: alto, magro, nariz chato, orelhas pequenas, com sinais característicos no rosto. Por esses sinais, podemos identificar Pacífico Licutã como oriundo da região de Ovu ou Oió, ambas habitadas por iorubás islamizados, os nagôs. Também era certo que o alufá Licutã sabia ler e escrever, fato que negou às autoridades para se preservar. Pela importância atribuída a Pacífico Licutã pelos africanos islamizados de Salvador, sabemos estar diante de um grande personagem histórico, por mais que não saibamos muito sobre sua vida. Eclodida na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, a revolta dos malês envolveu cerca de 600 homens em armas do lado atacante, entre escravos e livres, e pretendia tomar o poder político na Bahia. Foi debelada por forças do governo em poucas horas. Mesmo assim, passou à história como a mais importante revolta africana e muçulmana do Brasil. O líder da classe média soteropolitana, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Médico, foi o principal líder da Sabinada, movimento que mobilizou principalmente a classe média soteropolitana e o grosso das Forças Armadas contra o governo regencial, proclamando a independência provisória da Bahia em relação ao Brasil. A Sabinada, apesar do nome, não foi uma revolução comandada apenas por Francisco Sabino. Ele foi um de seus líderes. Era geral a insatisfação das classes médias, compostas em grande parte por pardos, como o próprio Sabino, e dos militares de baixa e média patente, em grande parte pardos e crioulos, contra o governo regencial. Tinha muitos pregadores nos jornais da cidade e muitos exerceram o poder durante o breve sucesso da insurreição. Em 7 de novembro foi proclamada a República Baiense. Salvador foi tomada por forças rebeldes, entre elas a quase totalidade do exército regular. Daí não ter havido luta no primeiro momento. Os legalistas refugiaram-se no recôncavo. Como estratégia de contra-ataque, pintaram Francisco Sabino com as piores cores. Seria um louco, responsável pela morte da própria esposa, crime do qual fora absolvido, colérico e bruto, ou seja, um candidato a tirano da pior espécie. O historiador, médico e poeta baiano Sacramento Black, que tinha 10 anos de idade quando da Sabinada, descreve Sabino como o contrário do assassino feroz pintado por seus inimigos. Seria inteligente, carinhoso, amante das flores, da música e das crianças, um cavalheiro como poucos. Defendeu-o também da acusação, para a época, de ser homossexual. A Sabinada fracassou em pouco mais de 4 meses, entre outros motivos por não contar com o apoio dos africanos e da maioria dos escravos, hostilizados pelos libertos e crioulos que estavam à frente do movimento. A repressão que se seguiu à retomada de Salvador foi duríssima. Mais de 1000 pessoas foram condenadas e executadas. Sabino também recebeu a sentença de morte, mas foi anistiado em 1840 e deportado livre para Goiás, onde passou a atuar como político do Partido Liberal. Por ter desagradado as autoridades locais,
foi expulso de lá também em 1844, indo para Mato Grosso, onde encontrou abrigo na fazenda de um amigo, João Carlos Pereira Leite. Lá se dedicou ao exercício da medicina até seus últimos dias. Seus ossos, 50 anos depois, foram transladados para Salvador, onde se encontram sepultados. Um último esclarecimento sobre Sabino e a Sabinada. Não é verdade que o governo revolucionário tenha cogitado a abolição da escravatura. Houve promessas de alforriar apenas os crioulos, negros nascidos no Brasil. Daí a grande adesão desses à causa. O próprio Sabino guardava em casa livros racistas. Podia um pardo ser racista? Não só podia, era muito comum naquele tempo. O demolidor, José Joaquim Seabra. Governador da Bahia por 2 vezes, JJ Seabra, como era conhecido, foi responsável pela reurbanização do centro de Salvador. Sustentado pela força dos coronéis do interior e pela devoção dos seabristas, foi um dos primeiros políticos verdadeiramente populares no estado. Como não quisessem dar posse a Seabra, o comandante do exército mandou bombardear o Palácio do Governo, atual Palácio Rio Branco, destruindo o acervo da então centenária Biblioteca Pública da Bahia. Não se tem certeza se o próprio Seabra estava por trás da ordem estúpida, mas, em se tratando dele, é bem possível. Vocação para demolidor ele tinha. Quando assumiu pela primeira vez o governo do estado, com o apoio de coronéis do interior como Antônio Pessoa de Ilhéus e enorme votação das camadas populares de Salvador, Seabra resolveu botar abaixo dezenas de prédios históricos do centro da capital, como a Igreja de São Pedro, para fazer passar a moderna e larga Avenida 7 de Setembro. Pretendia fazer o mesmo com a região do Pelourinho, mas, felizmente ou infelizmente, faltou verba. Clamor popular por destruir a Salvador de 4 séculos havia. A imprensa apoiava a modernização a marretadas. É próprio dos populistas a tentativa de reinaugurar a história, minimizando o que ficou para trás. Seabra, enfrentando dura oposição de Rui Barbosa e Otávio Mangabeira, mandou na política baiana por 12 anos. Não tinha limites no combate a seus adversários, apresentados por ele como membros da velha aristocracia baiana. Na Guerra do Sequeiro do Espinho, no sul do estado, que vitimou milhares, apoiou o lado agressor, visando a morte ou expulsão das ricas terras do cacau de seus opositores na região. Formado em Direito em Recife, foi, contraditoriamente ou não, inimigo dos ditadores, tendo se oposto como deputado federal a Floriano Peixoto e, em 1938, a Getúlio Vargas. No primeiro caso, chegou a ser exilado. Tendo se colocado como paladino das causas dos trabalhadores, mudou de posição a partir da greve operária de 1919 em Salvador, alinhando-se com forças moderadas. Ministro das Relações Exteriores, da Justiça e dos Transportes nas décadas de 1900 e 1910, chegou a sonhar com a presidência, mas acabou concorrendo apenas a vice, sendo derrotado. A partir do final de seu último mandato como governador, Seabra entrou em decadência como liderança política, embora o seabrismo se mantivesse vivo na Bahia por longo tempo. História de Salvador, parte 7. Salvador como matriz do Brasil. O Brasil do primeiro século de colonização está confinado ao litoral. De São Paulo a Salvador, porém, partem as primeiras tentativas de conhecer e ocupar os sertões. É essa vocação para explorar o território interior que fará sair dessas cidades quase todas as expedições de conquista do imenso país. Aos paulistas coube conhecer, colonizar e trazer para o efetivo controle português as áreas correspondentes à região sul, a Mato Grosso, partes de Goiás e de Minas, além da Amazônia. Paulistas também estiveram na Bahia a serviço da Câmara de Salvador, dando combate aos maracás, nativos tapuias do sopé da Chapada Diamantina, que se opuseram, por vezes com atos violentos, à boa convivência com os baianos. A expansão dos baianos, primeiro para noroeste até Piauí e sul do Maranhão, depois para oeste até os Campos Gerais, aproximadamente ao que hoje é a divisa de nosso estado com Goiás e Tocantins, depois ainda para sudoeste, até onde está a cidade de São João del Rei, centro-sul de Minas Gerais, teve a ver com 2 fatores fundamentais. Por ser a única capitania da coroa e capital do Brasil, os nobres portugueses queriam receber terras aqui, terras vastas que pudessem subdividir e aforar.
Esse modelo de grandes proprietários de até 1.200 quilômetros contínuos de terras atrai foreiros de Portugal e mamelucos, que, sob a proteção desses proprietários, podem se lançar mais e mais aos sertões. As terras litorâneas ao sul de Salvador não pertenciam à capitania real, mas sim a ilhéus. Não podia o governador dar sesmarias ao sul de Jaguaripe. Isso força a conquista de Sergipe e a busca dos sertões. Evidentemente, muitos outros fatores contribuíram para a expansão do povoamento luso-mameluco. Até os tupis, graças ao profetismo, abriram caminho nos sertões, sem contar os aventureiros em busca de prata e outras riquezas minerais. O fato de Salvador ser sede de capitania estatal significava também que para aqui seriam trazidos preferencialmente os degredados, e aqui os voluntários podiam pisar sem precisar de autorização de particulares. Quanto mais gente, mais pressão para a expansão. Os primeiros proprietários de grandes extensões foram Tomé de Souza como particular, Dom Antônio de Ataíde, conde da Castanheira, Dom Álvaro da Costa, capitania do Paraguaçu, e Miguel de Moura. Entre eles não estavam os Ávila e os Guedes de Brito, fundadores das casas da Torre e da Ponte, respectivamente, casas que chegaram a dividir o Brasil não paulista em duas propriedades contínuas e estão na base da história de quase todos os povoados e municípios dos sertões atuais. Os Ávila e os Guedes de Brito se fizeram mais ou menos sozinhos, não descendiam da alta nobreza, porém operavam no mesmo sistema dos primeiros nobres da terra baiana. Imensas propriedades, adquiridas por conquistas, governadas por procuradores e feitas produtivas por foreiros arrendatários. Em 1590, completa-se a conquista de Sergipe, através do governador e também proprietário rural Cristóvão de Barros. Mais tarde, capitania dependente, depois província independente. A região teimaria em afirmar sua própria identidade, mas descende diretamente de Salvador, pois daqui todo o fluxo colonizador, toda a ideologia produtiva, toda a cultura herdada. No século XVII, a Casa da Torre torna-se senhora de 300 mil quilômetros quadrados, quase todos a noroeste de Salvador. Naquela mesma centúria, a Casa da Ponte vai tomando conta do oeste e sudoeste remotos em relação à nossa capital. Missionários católicos completam a obra de expansão da matriz cultural portuguesa em sua versão baiana. A propósito, em relação aos paulistas, mais tupis e guaranis do que europeus, os baianos vão se caracterizar nessa guerra de identidades como mais próximos da cultura portuguesa original. A Bahia, em relação a São Paulo, é mais letrada, mais cosmopolita, mais ligada à sede do reino, Lisboa, por laços comerciais, culturais e de contínua imigração. A migração, depois imigração, de portugueses para Salvador nunca cessou, é contínua desde 1536. O termo cosmopolita tem diversos significados, todos, porém, de caráter cultural. Ao que diz respeito a Salvador, significa que nossa cidade estava aberta para o mundo e, ao mesmo tempo, foi e é um grande centro urbano, próprio para cultivar hábitos cosmopolitas. O mérito do cosmopolitismo é a propensão à tolerância, a aceitar que diferentes convivam no mesmo espaço, espaço da interculturalidade. A cultura baiana terá também mais elementos africanos, pois aqui estavam os maiores capitais, a base econômica mais robusta, engenhos, canaviais, casas de farinha, fumo, criação de gado, e isso tudo permitiu a importação e o sustento de mais africanos. Também os laços com a África eram mais diretos e permitiram um melhor diálogo aqui entre lusos, mamelucos e africanos. Se Salvador é mais europeia e africana, naturalmente o é menos nativa, menos tupi, nada tapuia. Porém, na expansão baiana ocorre o oposto. O sertanejo baiano, de Minas Gerais ao sertão do Rio Grande do Norte, é sobretudo tapuia no sangue e nos costumes, embora aceite e bem assimile a cultura luso-baiana. Por que então a Bahia hoje só tem 564 mil quilômetros quadrados, se já foi bem maior? Porque os estados do Nordeste, como Piauí e Ceará, foram ganhando identidade própria e tiveram seus territórios expandidos, o mesmo ocorrendo com Minas Gerais, capitania real a partir de 1720, avançando depois sobre terras baianas remanescentes que hoje pertencem ao estado de Minas Gerais.
Em compensação, a Bahia herdou as capitanias de Ilhéus e Porto Seguro em 1761. A influência soteropolitana não se restringiu ao território brasileiro. Na África, os baianos também realizariam feitos extraordinários e levariam para lá, além de fumo, cachaça e outros produtos, parte de nossa cultura, como ponto alto na atuação do baiano Francisco Félix de Souza. História de Salvador, parte 8. Conquistadores e aventureiros dos primeiros séculos. O fascínio da prata. Belchior Dias Moreira. O episódio envolvendo Belchior Dias Moreira, natural de Salvador, e as minas de prata de Itabaiana demonstra o fascínio das autoridades e dos colonos luso-brasileiros pelas riquezas minerais e a importância delas no imaginário da época. Após Belchior, centenas, se não milhares de pessoas sairiam de Salvador e arredores para tentar achar metais preciosos nos sertões, inspirados sobretudo por esse intrépido desbravador. Em 1593, resolve Belchior Dias Moreira, neto de Caramuru e Catarina Paraguaçu, adentrar os sertões em busca de pedras ou metais preciosos. Não era tarefa das mais fáceis, tinha de ser realizada necessariamente a pé, com o perigo de ser devorado por índios hostis no caminho. Como não reapareceu até 1601, deram-no como morto. Mas eis Belchior então de volta a Salvador. Encontrara algo após tanto tempo? Não revelou, fez mistério. Governava o Império Português e Espanhol, naquele tempo unificado, o rei Felipe III. Belchior entrou num navio e foi ao rei, pedindo-lhe títulos de nobreza para revelar as mais fantásticas minas de prata do Oriente da América. Demorou-se 4 anos na corte, de 1604 a 1608, e nada de conseguir o que pedia. O rei ou não acreditou no sertanista ou não quis correr o risco de ser passado para trás por um brasileiro mameluco, tipo muito mal visto pelos europeus. De volta a Salvador sem título, Belchior insistiu até que o governador-geral Luiz de Souza, conde do Prado, aceitasse participar pessoalmente de uma expedição à Itabaiana em busca das tais minas. Levou consigo ainda o ex-governador do Rio de Janeiro, Martim Correia de Sá. Uma vez no sertão de Sergipe, recolheram amostras minerais. Parecia prata, mas não era. Tratava-se de um mineral semelhante, mas sem valor. Belchior justificou-se dizendo que a localização da prata verdadeira só revelaria após obter o título de nobreza. O conde do Prado, revoltado com a audácia, decretou: ou Belchior revelava o local onde encontrara a prata, ou seria preso. Preso foi, enfiado na cadeia de Salvador, que funcionava no porão da Câmara Municipal. Ali ficou por 2 anos, até que amigos juntassem o valor pedido pelo governador a título de indenização pelos custos da expedição mal sucedida, 9.000 cruzados. Libertado, os mesmos amigos o aconselharam a não se meter mais em descobertas. Belchior recolheu-se às suas muitas propriedades em Sergipe e lá faleceu desgostoso no ano seguinte. Seus descendentes seguiriam a busca infrutífera, pois nunca houve prata em Sergipe. Outros, porém, no final daquele século, descobririam ouro em Jacobina e Rio de Contas. O sonho do Eldorado jamais deixou de ser alimentado. O grande conquistador e o rapto de Isabel d'Ávila, Francisco Dias d'Ávila II. A Casa da Torre, fundada por Garcia d'Ávila I em meados do século XVI, comandou o maior latifúndio do mundo, com cerca de 300.000 km² de extensão. Com Francisco Dias d'Ávila II, bisneto do fundador, neto de Francisco Dias d'Ávila I, chegou à sua maior extensão, englobando parte das capitanias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Justamente nesse auge, o rapto da sobrinha do patriarca Isabel d'Ávila agitou Salvador e região, mobilizando a população local. Em 1678, não havia família mais rica na Bahia que os Ávila, reis do gado bovino e dos sertões. Porém, ou talvez por isso mesmo, os Ávila, particularmente o então chefe da família, Francisco Dias d'Ávila II, não eram benquistos pelo povo de Salvador e arredores. Francisco era inimigo dos jesuítas, tinha fama de matador de tapuias e de ser particularmente rude. Eis que, no início daquele ano de 1678, o inesperado acontece.
A sobrinha do chefe, Isabel Dávila, então com 15 anos de idade, é raptada de dentro da fortaleza da família, em Tatuapara, e levada para Salvador, onde o povo saúda o raptor, Manuel Paes da Costa, um simples empregado da Casa da Torre. O tio de Isabel, vereador de Salvador Tomé Pereira Falcão, assim como a mãe da adolescente, Leonor Pereira, denunciam o rapto à polícia, o dizendo contra a vontade da menor. 10 dias depois da fuga de Manuel, que se abrigara na casa de um inimigo dos Ávila, ele se casa com Isabel no convento do Carmo em cerimônia privada. Manuel era pobre e o seu ato de ousadia o poderia levar a herdar parte do imenso patrimônio da Casa da Torre. O povo torcia por ele e contava com um aliado de peso para validar aquele casamento: o secretário de Estado Bernardo Vieira Ravasco, irmão do padre Vieira, igualmente inimigo dos Ávila. Com a ajuda de Bernardo e de um juiz, Manuel conseguiu botar as mãos em parte da fortuna da herdeira dos Ávila, mas gastou tudo em pouco tempo. Foi condenado depois a devolver o dinheiro, recebendo outras penas por não o fazer. Porém, o casamento jamais foi anulado. Até hoje, não se sabe se Isabel consentiu no rapto, se amava realmente o marido. O que se sabe é que morreu em 1704, aos 42 anos, pobre, deserdada, praticamente abandonada por Manuel e sem deixar descendência. Quanto a Francisco, casou-se com a irmã de Isabel, a também sobrinha Leonor Pereira Marinho, para manter o patrimônio em família. Depois dele, a Casa da Torre iniciaria longo período de decadência, culminando com seu fim, afundada em dívidas, em meados do século XIX. Antes, seus descendentes, com o nome Pires de Carvalho e Albuquerque, teriam papel decisivo na independência do Brasil na Bahia em 1822 e 1823. O judeu e seus mandingueiros, Manuel Nunes Viana. Descoberto o ouro em Minas Gerais e Rio de Contas, os interesses de baianos, pernambucanos e portugueses da metrópole entraram em choque com os dos paulistas. Manuel Nunes Viana, comandante supremo dos Emboabas, como eram chamados os não paulistas na disputa pelas minas, representou magnificamente os interesses da Bahia e teve o apoio de nossos senhores de terras e intelectuais. Foi o mais importante desbravador dos sertões brasileiros. Judeu, ou seja, cristão novo, Manuel Nunes Viana tinha como o mais confiável de seus exércitos, como homens que mantinha mais próximos a si, escravos mandingas, daí o nome mandingueiros, como eram conhecidos islâmicos do Reino do Mali. Com eles, conquistou os sertões do São Francisco, abrindo o caminho da Bahia para Minas Gerais e colonizando toda a região. Ainda assim, recebeu o título de fidalgo do rei Dom João V, fez de 2 filhas freiras e foi admitido na Ordem de Cristo da Igreja Católica. Bandido, terrível, extraordinário, dotado de poderes sobrenaturais, herói, conquistador, populista, mestre de campo, capitão-mor, aclamado governador das Minas pelo povo, tudo isso se disse de Manuel Nunes Viana, e é provável que tudo fosse verdade na soma de sua incrível personalidade. Cabe apenas dizer que, quando jovem, estabeleceu-se como comerciante na Bahia. Uns dizem que foi inicialmente comerciário, ganhando a confiança da herdeira da Casa da Ponte, Isabel Guedes de Brito, dona de todas as terras entre Morro do Chapéu e as nascentes do Rio das Velhas, em Minas, que lhe deu procuração para administrar os vastos domínios de tamanho equivalente ao atual estado da Bahia. Manuel Nunes Viana foi, viu e venceu. Tratava índios, negros e brancos sem distinção. Insurgia-se contra a cobrança de impostos e contra a ordem de fechar as estradas entre Minas e Bahia para evitar contrabando. Por onde passava, o povo o saudava. Aos inimigos mandava dizer que tinha o corpo fechado, obra de seus mandingueiros. Em décadas de guerra, colecionando inimigos poderosos como o Conde de Assumar, governador de Minas Gerais, e os paulistas, nunca foi ferido. Várias vezes acusado de crimes, várias vezes absolvido pelo rei. Morreu na Bahia, livre, rico, próximo de sua vasta biblioteca, que incluía volumes por ele patrocinados, inclusive de autores baianos.
Que tenha elogiado a Bahia como sua terra é um orgulho para os baianos, por mais controversa fosse a personalidade desse judeu amigo dos mandingas do Mali. O povo da Bahia, bem como a maior parte das autoridades locais, sempre torceu por ele. Uma vida incrível, Francisco Félix de Souza. Muitas lendas cercam a vida de Francisco Félix de Souza, a maior parte delas espalhadas por sua família, que forma uma comunidade à parte em Benim, costa ocidental da África. A história real do primeiro xaxá de Uidá, título inventado pelo rei Guezô para agraciá-lo, está bem documentada a partir de seu estabelecimento na África. Foi iniciado no negócio do tráfico pelo sogro, Comalangan, pai de sua primeira esposa, Gigibu. Em 1803, empregou-se como escrivão e contador na fortaleza portuguesa de São João Batista de Ajudá. Em 1806, fez-se governador da fortaleza, mas logo abandonou o cargo para se dedicar com exclusividade ao tráfico negreiro, pois recebera autorização para tanto do rei do Daomé, Abandozan. Deu certo o negócio, mas acabaram Félix e o rei se desentendendo, sendo o baiano preso. Não foi executado por ser branco e haver uma crença no Daomé que matar um branco dava azar. O irmão de Abandozan, Guapé, interessado em tomar o trono para si, liberta Félix e efetivamente chega ao poder, recebendo o nome real de Guezô. Em 1821, o baiano é conselheiro do rei e recebe o título de xaxá, não se sabendo ao certo até hoje qual o significado da honraria. Ganhou o monopólio do comércio, trazia armas e mercadorias do Brasil e da Europa e as trocava por escravos, noz de cola e azeite de dendê. Os escravos eram vendidos a Félix pelo rei, depois de capturados no interior do próprio Daomé ou em zonas fronteiriças. O xaxá tinha prepostos em Salvador e no Rio de Janeiro. Ao apoderar-se da cidade de Uidá, que passou a ser a sede de seus negócios, incentivou a vinda de libertos brasileiros para ela. Alguns, incrivelmente, tinham sido vendidos pelo próprio Félix ao Brasil. Não pareciam guardar rancor do antigo algoz. Ao morrer em 1854, o tráfico negreiro já era ilegal em todo o mundo. Félix, navios apreendidos, estava arruinado. No entanto, no final da vida, ainda tinha 53 esposas, 80 filhos homens e 2.000 escravos pessoais. Há controvérsia sobre ter sido escravo no Brasil ao nascer. É provável que seu pai fosse português, a mãe era de origem africana ou ainda uma indígena brasileira. As descrições da cor da pele de Félix indicam um pardo claro. Muitos pardos baianos participaram do tráfico negreiro dos dois lados do Atlântico. Em Uidá, no Benim, a comunidade de agudás segue existindo e cultuando as tradições culturais da Bahia, apesar de não falarem mais português. São comandados, simbolicamente, por um xaxá, descendente direto de Francisco Félix de Souza. História de Salvador, parte 9. Patrimônio arquitetônico. A Padroeira da Bahia. A Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia é uma estrutura majestosa e abriga em seu interior dezenas de obras de arte, a começar pela pintura do teto, de 1774, de José Joaquim da Rocha, com efeitos tridimensionais. A capela inicial, de 1549, resiste nos fundos da igreja atual, construída entre 1765 e 1849. A base são as pedras liós, trazidas de Portugal uma a uma, numeradas. A Conceição da Praia foi sede de muitas irmandades, de ricos e pobres, negros e brancos, organizações fundamentais na vida da cidade ao longo de toda a sua história. A Cidade dos Mercadores. Nos quarteirões do bairro do Comércio mais próximos ao penhasco, que leva ao centro histórico, estão os prédios mais antigos, muitos de estilo pombalino, de 4 pisos, com arcadas para as lojas no térreo e varandas no primeiro andar. Até o final do século XIX, o mar avançava até os cais das Amarras e do Ouro, entremeados pelo belíssimo edifício da Associação Comercial.
Nem tudo foi preservado no aterro que deu origem ao porto atual e à parte nova do comércio, concluída na década de 1910. Mas ruas como Portugal, Conselheiro Dantas e do Corpo Santo ainda conservam preciosidades arquitetônicas. Protegendo a cidade. Forte de Nossa Senhora do Pópulo, mais conhecido como São Marcelo, cartão postal de Salvador, guardião da cidade original, belíssimo e cilíndrico monumento, o também chamado Forte do Mar, cuja atual arquitetura é de 1812, nasceu das águas entre 1612 e 1623, com 19 peças de artilharia. Chegaria a ter 54 em ferro e bronze. Foi tomado pelos holandeses em 1624. Em 1638 foi usado contra Maurício de Nassau, mas o príncipe, esperto, passou ao largo do alcance de suas armas. Utilizado como prisão, abrigou, entre outros, os líderes da Revolta dos Malês, de 1835. De suas armas foi vítima o Palácio do Governo, atual Rio Branco, em 1912. A maior descoberta de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, em 1501, ergueu um padrão de pedra onde, em 1536, Francisco Pereira Coutinho, primeiro donatário, fez trincheiras de barro e uma parede, dando início ao primeiro forte, que viria a se chamar Santo Antônio da Barra, em 1705, após muitas reformas, sucedidas de outras até o formato atual, do final do século XVIII. O farol primitivo é de 1698, o definitivo de 1937. No interior do Forte de Santo Antônio da Barra funciona o Museu Náutico, um dos mais completos de Salvador, com achados submarinos de elevado valor histórico. O Novo Mercado. O mercado modelo parece muito antigo, não? Na verdade, o mercado é o antigo prédio da Alfândega, de 1861, reformado, incendiado e reformado de novo na década de 1980. O principal centro de artesanato da Bahia substitui o antigo mercado modelo, de 1912, providencialmente vítima de um incêndio em 1969. Ficava entre o elevador Lacerda e a Capitania dos Portos, atrapalhando o trânsito, além de abrigar fedorento comércio de peixes. O atual tem cerca de 250 permissionários, entre restaurantes, bares e principalmente comércio de arte e artesanato. Lacerda, Augusto ou Antônio? Onde está o elevador Lacerda havia um guindaste, em plano inclinado, o guindaste da fazenda. Em meados do século XIX, a rocha foi perfurada para a instalação do elevador da Conceição, entregue à população em 1873. É a parte de trás do atual elevador Lacerda, com originais 58 metros de altura. Recebeu o nome Lacerda em homenagem a Antônio de Lacerda, irmão e sócio do projetista Augusto Frederico de Lacerda, em 1896. Em 1930, veio a torre frontal, projetada pelo dinamarquês Flemming Thyssen, de 72 metros. Sim, a parte de trás foi estendida para ficar o embarque no mesmo nível. Plano panorâmico. O plano inclinado Gonçalves começa no miolo da parte histórica do comércio e termina nos fundos da Catedral Basílica. Era o antigo guindaste dos padres jesuítas, projetado para transportar passageiros a partir de 1888. Iria se chamar Dona Isabel, a princesa, mas veio a República, o plano inclinado não saiu por incompetência da empresa inglesa contratada, entraram os alemães no negócio e acabou batizado como Gonçalves em homenagem a um diretor local da empresa germânica, Manuel Francisco Gonçalves. Foi completamente reformado em 1931 por uma empresa americana. A última reforma data de 2014. Tombamento número 1. O conjunto de São Francisco, formado pela Igreja de São Francisco, Igreja da Ordem Terceira e Convento, foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo português. A igreja principal começou a ser construída em fins do século XVII e levou mais de 100 anos para ser concluída. Por conta de doações de fiéis ricos, o luxo do templo contrasta com a simplicidade franciscana. A igreja abrigou apenas 2 irmandades, ambas de pretos, a primeira delas de escravos do próprio convento. O coro, os painéis em azulejo, os diversos altares, a biblioteca,
tudo é magnífico. O ato de tombamento, número 1 no livro de História, número 11 no de Belas Artes, foi assinado por Carlos Drummond de Andrade em 1938, onde terminava a cidade. O conjunto do Carmo, instalado no morro de mesmo nome, é composto pela igreja iniciada em 1655, Igreja da Ordem Terceira, e pelo convento, obra do século XVIII. Por muito tempo, o Carmo era a referência extrema da cidade. O casario em volta é do século XIX. A igreja principal tem estilos vários, neoclássico, rococó, barroco e renascentista, sinal de muitas adições e modificações introduzidas em tempos diversos. Já o convento abriga atualmente um hotel de padrão superior. Na entrada há uma placa informando ter sido ali assinada a rendição dos holandeses, em 1625. Pode ser o mesmo local, mas certamente não é o mesmo convento. Templo de Meditação e Estudos. Iniciado em 1656, o imponente templo dos beneditinos, Arquiabadia de São Sebastião, tem no bem cuidado museu e nas missas acompanhadas do tradicional canto gregoriano pontos altos. A Basílica Menor, título dado pelo Papa São João Paulo II em 1982, é a soma de vários estilos, reformada muitas vezes, algumas delas na segunda metade do século XX. A imagem de Nossa Senhora das Angústias, em altar próprio, é venerada desde 1612, teve irmandade e procissão anual em agosto. A Biblioteca do Mosteiro, com mais de 35 mil volumes, incluindo obras raras e documentos históricos, é símbolo do apreço dos beneditinos pela leitura. O conjunto de São Bento, em Salvador, é o primeiro erguido pela ordem no Brasil. O lugar que o mundo chama de Bahia. Pelourinho é uma coluna de pedra, erguida em local público, geralmente no centro de uma praça ou largo, junto à qual se castigavam criminosos, escravos ou não. Toda vila ou cidade do Brasil colônia deveria ter seu Pelourinho. Em Salvador, acabou virando o nome de bairro residencial contíguo à cidade propriamente dita, ao centro original, com grandes casarões e igrejas. No século XX, com a expansão urbana, o Pelourinho entrou em decadência, restou degradado. Foi reformado a partir da década de 1990 e se tornou um ponto de encontro cultural e paisagístico. O Largo do Pelourinho, baixada próxima à ladeira do Taboão, é o cartão postal mais divulgado do centro histórico. História de Salvador, parte 10. História religiosa. Os tupis tinham deuses? Bem, a matéria é complexa. Não dá para afirmar em breves palavras sim ou não. Certamente, porém, nunca existiu um deus Tupã entre os tupis. Tupã faz parte da mitologia guarani e, mesmo entre os parentes sulistas dos tupis, não era propriamente um deus. O que se pode afirmar sobre fé entre tupis é que possuíam religião, aliás, mais de uma. Havia concorrência entre feiticeiros e guias espirituais, por vezes vertidos em guias políticos. Com a chegada dos europeus, católicos, tanto os portugueses quanto os franceses, deu-se o sincretismo primeiramente para, mais adiante, dar-se a aceitação quase plena do catolicismo, a religião oficial e única permitida por longo período. A propósito dos franceses, o catolicismo era a norma na França. A presença de huguenotes, protestantes, na França Antártica, na Baía de Guanabara, não chegou a ser relevante a ponto de deitar raízes cristãs não católicas no século XVI no Brasil. A influência de protestantes holandeses será maior e converterá alguns tupis, mas logo seria esquecida, sem deixar vestígios. Mais relevante foi a permissão dada pelos batavos em Pernambuco ao judaísmo. Muitos judeus, chamados cristãos novos porque obrigados à conversão, mantinham sua fé original em segredo, na privacidade de seus lares, e puderam fazê-lo livremente, apenas nesse curto período de governo holandês. Nada disso, porém, se aplica a Salvador, católica, apenas católica. Um fator a influenciar positivamente na convivência religiosa cotidiana de tupis e portugueses foi o gosto pela feitiçaria. A lusa era mais elaborada, envolvia despachos e oferendas os mais variados. A tradição dos despachos em encruzilhadas é marcadamente portuguesa, não africana.
Os africanos de religiões tradicionais também traziam oferendas, mas no Brasil irão mais copiar os costumes portugueses nesse ponto do que impor os próprios. Talvez nenhum povo europeu fosse tão conhecido por suas superstições quanto os portugueses. Cada movimento, objeto, cada disposição de móveis, janelas, escadas, era motivo para a arraigada crença, geralmente sem base nenhuma no catecismo oficial católico. A propósito, uma das revoltas mais significativas da história de Salvador ocorreu em 1836, unindo a população, ricos e pobres, negros, pardos e brancos, e sacerdotes católicos pouco ilustrados contra a decisão da Câmara de construir o primeiro cemitério da cidade, o Campo Santo, na atual Federação, então arrendado a uma empresa privada, proibindo ao mesmo tempo o sepultamento em igrejas. Para os supersticiosos fiéis, quem não fosse enterrado no interior de igrejas não iria para o céu. A providência da Câmara fora incentivada pela Escola Baiana de Medicina, cujos professores e alunos estavam preocupados com a convivência entre o público das missas e corpos de mortos em putrefação no interior das igrejas. Conta-se que, pelas manhãs, quando os templos católicos eram abertos, emanavam gases desagradáveis, passíveis de transmitir doenças. A revolta foi bem sucedida, destruíram as instalações do cemitério. Assim, somente anos depois, convencidos por uma epidemia, os crédulos soteropolitanos passaram a se permitir sepultar seus familiares no cemitério. Bem antes disso, os ingleses, cuja colônia local tornou-se significativa já na segunda década do século XIX, construíram seu próprio cemitério, na Ladeira da Barra, que segue no mesmo local, tendo recebido permissão também para manter e cultivar a fé anglicana. Eram os únicos naquele tempo a contar com tal permissão em todo o Brasil. Se alguns africanos e afrodescendentes traziam tradições religiosas, não as manifestavam no formato original, mas disfarçadamente entre cerimônias, cantorias e cultos católicos, ou mesmo com sincretismo. Contudo, muitos deles, notadamente nas irmandades de pretos, crioulos e pardos, cada uma delas separada das demais, eram católicos fervorosos, por vezes censurando a liberalidade de seus companheiros de fé brancos. Com a República, vem a liberdade religiosa. Chegam ao Brasil os primeiros pentecostais, porém a tolerância só passaria a valer de fato em meados do século XX. Não poucas fés sincréticas ou alternativas ao catolicismo foram perseguidas em Salvador, mesmo após a garantia legal da liberdade de culto. História de Salvador, parte 11. Patrimônios culturais. Salvador é particularmente rica em manifestações culturais, que incluem festas, culinária, celebrações religiosas, folclore e tantos outros modos de identificação. A seguir, algumas delas. O tabuleiro da baiana. Senhores e senhoras empobrecidos mandavam suas escravas vender bolinhos em tabuleiros como forma de sustentá-los. Assim, muitas africanas retomavam prática ancestral na costa da África Ocidental, onde mulheres se tornavam independentes por esse ofício comercial. Hoje, há mais de 2.000 filiados à Associação das Baianas de Acarajé em Mingau da Bahia, a grande maioria composta por mulheres. Mais de 70% delas são chefes de família, responsáveis exclusivas pelo sustento de suas casas. Em 15 de agosto de 2005, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconheceu o ofício das baianas do Acarajé como patrimônio cultural do Brasil. Antes tarde do que nunca, pois é uma das atividades mais típicas do país. Os quitutes têm funções de oferendas religiosas. Os bolinhos maiores são para Xangô, os menores para Iansã e Oxum. O acarajé é uma adaptação afro-brasileira de um bolinho árabe. Milenar, o falafel, como é conhecido, é o acarajé feito com favas moídas ou grão de bico como ingrediente básico da massa. Aqui é o feijão fradinho, que não era utilizado na África para esse fim. Quanto à origem da palavra, ela vem do iorubá acará, que significa bola de fogo, mais jé, que significa comer. Não confundir com o acará, também presente no tabuleiro de algumas baianas.
O recheio do acarajé, composto de vatapá, caruru, molho de pimenta, tomate picado e camarão defumado, também é incorporação brasileira à iguaria árabe, conhecida na África há mais de 1000 anos por conta da penetração da pregação islâmica. Recentemente, o falafel também esteve envolvido em uma polêmica étnica-religiosa em Israel e no Líbano. O bolinho tornou-se popular entre os habitantes do Estado judeu para a revolta dos libaneses, que não gostam de ver o inimigo saborear um prato tido como legitimamente libanês. Bem, os egípcios igualmente não concordam, mas é com os libaneses, pois o falafel, na verdade, seria a invenção dos coptas, cristãos egípcios. Até onde o registro escrito alcança, a receita é mesmo árabe, ou, pelo menos, foi difundida pelos árabes até chegar à Bahia, passando pelos iorubás no caminho. No tabuleiro também tem abará, lelê, queijada, passarinha, bolo de estudante e cocada. Com receitas que misturam heranças portuguesas, africanas e indígenas, a culinária dos tabuleiros, ao contrário do que ocorre nas redes de fast food, é baiana sim senhor, uma manifestação cultural que muito orgulha seu povo, pois não é todo lugar que tem comidas típicas, quanto mais várias delas. Mais importante do que a comida em si é a forma de comercialização. Quando o modelo de redes e a padronização internacional dos restaurantes e lanchonetes impera e se espalha cada vez mais, seguimos mantendo a tradição dos pontos de rua, do serviço pessoal, geralmente pela proprietária do tabuleiro. Isso muito agrada ao turista, que registra com encantamento a manutenção da tradição histórica. A venda de quitutes em feiras e passeios públicos, porém, não é uma exclusividade baiana. Quase todas as culturas já a experimentaram ou ainda a experimentam. O que é especial da Bahia é o ofício das baianas, seus trajes típicos, sua forma de atuação, daí o reconhecimento como patrimônio cultural. Festas populares. Se no quadro religioso atual de Salvador abrigam-se diversas denominações e práticas, o antigo catolicismo não abrigava menor diversidade, expressa nas devoções particulares, algumas delas oficiais, outras apenas toleradas. Dessas devoções nasceram as tradicionais festas de largo e, por sincretismo, rituais de inspiração africana como as lavagens. O calendário de festas populares, de raízes antigas e profundas nas devoções religiosas e festejos profanos, é o mais repleto do país, com folga. A seguir, alguns da lista. Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, em 1º de janeiro, Marítima, na Baía de Todos os Santos. Festa dos Reis, 5 e 6 de janeiro, na Lapinha, com festa de largo. Senhor do Bonfim, em janeiro, festa, cortejo e lavagem, os dois últimos separados da primeira. Festa de São Lázaro, o Mulu, realizada no último domingo de janeiro, na igreja própria na Federação. Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, no Rio Vermelho. Lavagem de Itapuã, 12 de fevereiro, com cortejo, batucadas e blocos. Festa de São Roque e Obaluaê, 16 de agosto, na Igreja de São Lázaro, Federação, com procissão. São Cosme e São Damião, em 27 de setembro. Festa de Santa Bárbara, em 4 de dezembro, na Igreja do Rosário dos Pretos, Centro Histórico, com festa de largo no Mercado de Santa Bárbara. Nossa Senhora da Conceição da Praia, 8 de dezembro, feriado municipal, com missas, procissão e festa de largo. Santa Luzia, 13 de dezembro, com festa de largo em Salvador, Itaparica e Simões Filho. Além dos festejos listados, são mais dezenas, ligados ou não a práticas religiosas. Poucas manifestações, porém, são tão típicas da nossa cultura quanto as festas de largo, uma mescla de costumes do catolicismo popular português e das religiões tradicionais africanas. Uma corda e muitos complementos. A ideia de um arco com uma corda esticada entre as pontas para produzir sons é mais ou menos universal, tendo sido registrada na Índia, Américas e África antes de o Brasil existir. Mas o berimbau é autenticamente baiano, aperfeiçoado para marcar os movimentos da capoeira. Quem acha que é fácil tocá-lo está enganado. O berimbau é composto de 7 partes: baqueta, dobrão, cabaça, verga, corda, barbante e cachixi. Cada uma delas tem sua função.
A cabaça, por exemplo, a depender do seu tamanho, vai determinar som mais grave ou agudo. Na roda de capoeira tradicional, usam-se 3 berimbaus, com 3 tamanhos de cabaça diferentes. A música berimbau, a mais tocada para turistas, foi composta pelo fluminense Baden Powell e por Vinícius de Moraes em 1963. Na Sagrada Colina. A tradição da lavagem foi iniciada em 1773, 28 anos depois do começo da devoção original, como uma ordem dos senhores aos escravos. Lavem as escadarias e o adro da igreja. Entre os escravos, os iorubás passaram a aproveitar a obrigação para cerimônias em devoção a Oxalá. Virou festa religiosa afrosincrética, com a porta da igreja fechada, pois os católicos mais fiéis à liturgia não endossam a combinação. Atualmente, a lavagem do Bonfim inclui o cortejo de 8 quilômetros das baianas, iniciado na Igreja da Conceição da Praia, seguido por baianos e turistas, devotos ou não de Oxalá ou Senhor do Bonfim. A medida do Bonfim, fita bordada, é tradição portuguesa. No Brasil, a mais famosa e tradicional é a fitinha do Bonfim, exatos 47 centímetros, correspondentes ao comprimento do braço direito de Jesus Cristo na imagem de Senhor do Bonfim da Igreja da Sagrada Colina. O costume iniciou-se no século XVIII, incentivado pela Irmandade local. Não era, contudo, usada no braço, mas no pescoço, suportando medalhas religiosas. Também podiam representar ex-votos, materializações de graças e promessas alcançadas, antiga tradição pagã incorporada ao catolicismo. O atual uso da fita, no braço, enrolada, é do final dos anos 1950, como manifestação da juventude alternativa associada à conhecida superstição. Amarre e faça 3 pedidos. Quando a fita romper por desgaste natural... Capoeira, arte brasileira. A capoeira é autenticamente brasileira. Jogo, dança, arte marcial, instrumento de ataque de escravos e libertos reunidos em defesa de seus interesses. Foi proibida durante muito tempo por estar associada a gangues urbanas, especialmente no Rio de Janeiro. Mestre Bimba, em Salvador, em 1932, patenteou o modelo mais seguido, no ritmo Ijexá, ditado pelos berimbaus. Ainda não usava o nome capoeira, designação liberada logo depois. Mestre Pastinha fundou na década seguinte, no Pelourinho, o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Apesar da referência, as práticas da capoeira não provêm diretamente do continente africano. A atuação dos mestres em Salvador tornou a Bahia referência na capoeira, cujas exibições podem ser vistas também como espetáculo, arte pura. Comida portuguesa? Você sabe como tornar o sarapatel um prato tipicamente brasileiro. Acrescente farinha de mandioca. O resto é português. No caso da feijoada, a contribuição nacional restringe-se ao tipo de feijão, o preto. Seria motivo de orgulho afirmar que a feijoada é brasileira e acrescentar que o sarapatel, além de ser baiano, tem uma história ligada ao aproveitamento das vísceras do porco pelos escravos depois de serem desprezadas por seus senhores. Isso até aconteceu, mas quem ensinou os escravos a preparar o sarapatel foram os portugueses. O fato de o prato ter se difundido apenas no Nordeste espalhou a falsa impressão de ser essa uma comida típica nossa. Nada impede, porém, de dar um toque local à culinária internacional. É o que fazem muitos de nossos chefs, nos restaurantes caros ou num cantinho perdido numa feira.